Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, deputado Berlanda, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde a todos os catarinenses. Farei a leitura da ata. A ata da 102ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de dezembro de 2020. Presidência, deputado Nilson Berlanda. Secretarias, deputado Kennedy Nunes Adoc. Às 9 horas do dia 10 do mês de dezembro do ano 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, havendo quórum regimental. O senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano da Luz, Kennedy Nunes e a senhora deputada Ada de Luca. Grandes expedientes. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram o uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, PT, Valdir Cobalcini e Moacir Sopelsa, do MDB, e Márcio Machado, do PL. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei número 0143 a 0195 de 2020, bem como ao projeto de resolução número 001/2017. Foram aprovados os pedidos de informação de números 788 a 799 e 801 de 2020 e as moções de número 579 e 583 a 588 de 2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu requerimentos número 1565, 1566 e 1568 de 2020 e comunicou que encaminhará os destinatários às indicações de número 221, 2221 a 2229 de 2020. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental, para constar eu, quarto secretário, lavrei a presente ato. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Berlanda. Na forma do regimento, damos a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. A presidência vai suspender a presente sessão até às 15 horas, em função da realização de sessão especial convocada para ouvir o senhor secretário de Estado da Educação, doutor Natalino Ugione. Está suspensa a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Senhoras deputadas e senhores deputados, a presente sessão especial foi convocada através de requerimento do senhor deputado Bruno Souza e aprovado pelos demais parlamentares. A sessão especial é destinada a ouvir o senhor secretário de Estado da Educação para prestar esclarecimentos sobre questões atinentes aos anos letivos de 2020 e 2021 em tempos de pandemia. A presidência passa o comando dos trabalhos da presente sessão especial ao autor do requerimento, eminente deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente. Agradeço a oportunidade de nós conversarmos sobre esse assunto, esclarecer algumas dúvidas com o secretário de Educação sobre o que ocorreu este ano e qual a programação para o ano consecutivo. Desta forma, a presente sessão ela seguirá a seguinte metodologia. O senhor secretário de Estado de Educação fará inicialmente uma exposição dos objetivos de sua convocação
E, inicialmente, o prazo seria de 20 minutos. Eu vou pedir para o secretário se ele consegue reduzir isso para 15 minutos, já que nós temos apenas até as 15 horas, para que a Casa possa continuar os seus trâmites normais. Respondendo a seguir as interpelações dos senhores líderes de bancada e ou o deputado por eles indicado. Encerrando a exposição do secretário, os senhores líderes formularão perguntas, não podendo cada um exercer o tempo de 3 minutos. A cada 3 perguntas formuladas, o secretário terá o prazo de até 5 minutos para respondê-las. Dessa forma, para que nós possamos proceder com os trabalhos dessa tarde, eu passo de imediato a palavra ao senhor secretário de Estado da Educação, Natalino Uguione, por até 15 minutos. Se for necessário, estendemos por mais 5. Muito boa tarde ao deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito boa tarde ao deputado Bruno Souza, que apontou o requerimento para essa nossa audiência. E, em seus nomes, eu cumprimento a todas as deputadas estaduais e a todos os deputados estaduais e também a todos que acompanham essa audiência. Então, já indo diretamente para as explicações iniciais, deputado Bruno, vou procurar me ater aqui aos 15 minutos. Primeiro ponto, então, é comunicarmos sobre o planejamento do ano letivo de 2021. Em relação a isso, o calendário já está definido e a rede estadual iniciará as atividades nas escolas com os alunos no dia 18 de fevereiro. E nós vamos ter uma semana de discussão pedagógica, de planejamento, de organização dos professores em todas as escolas no período de 3 a 12. Esse período tem o objetivo de assegurar o planejamento docente coletivo daquilo que o próprio parecer do Conselho Nacional de Educação chama de Contínuo Curricular 2020-2021. Isso é importante para que os professores possam alinhar a necessária recapitulação de todo o conteúdo que foi trabalhado durante este ano de 2020 ao conteúdo que será trabalhado em 2021, de modo a que nós possamos garantir, né, a melhor assimilação desse conteúdo por parte dos estudantes. Em relação ao retorno das atividades escolares presenciais em 2021, o nosso planejamento está definido e está sendo realizado no formato em que cada escola deve ter o seu plano de contingência elaborado conforme o regramento e as diretrizes estabelecidas ou pela Secretaria da Educação ou em conjunto com a Secretaria da Saúde e também com a Defesa Civil. E, claro, esses planos de contingência das escolas devidamente homologados pelos comitês municipais de gerenciamento da Covid-19. O planejamento para o retorno às atividades, ele vai depender da capacidade de cada uma das escolas de acordo com as regras sanitárias. E, em especial, o ponto do distanciamento social de cada estudante, de cada profissional da educação, mas principalmente dos estudantes na sala de aula, e também mantendo a vinculação com a matriz de avaliação do risco potencial da Covid no estado de Santa Catarina. Então, para as escolas da rede estadual que tiverem espaço físico suficiente, adequado para o cumprimento desse regramento, o retorno às atividades, então, vai ocorrer de forma a contemplar todos os estudantes. Se ela tem condições de cumprir esse regramento, então ela retorna com a totalidade dos estudantes, seguindo todo o regramento de segurança, não apenas o distanciamento, né? Então, a escola funcionará de modo normal e as turmas organizadas seguindo todo o regramento que a própria escola também definiu no seu plano de contingência. No caso de nós termos uma matriz gravíssima, isso está no decreto do governo que foi publicado ontem, então o funcionamento se limitará em até 50% das matrículas por turno de funcionamento. Esse é um ponto importante, porque dessa forma a escola pode organizar melhor, com mais precisão, a sua gestão na retomada das atividades, no caso da região estar
no nível gravíssimo. O núcleo de atendimento não presencial continuará realizando as atividades para os estudantes que integram o grupo de risco, porque eles deverão ser tratados com a devida atenção e eles ficam, então, liberados para continuarem participando das atividades não presenciais. Esses estudantes, então, serão atendidos pelo nosso atendimento remoto, né? Nós temos números, isso é muito importante, nós temos tomado as decisões e feito planejamento com base nos números, e nós temos hoje o levantamento em números redondos, 28 mil estudantes, os nossos também números redondos, 520 mil, 28 mil deles fazem parte do grupo de risco. Nós vamos solicitar essa comprovação por parte das nossas equipes e eles serão tratados, então, com esse viés de atendimento não presencial. Da mesma forma, nós temos a informação de que, do nosso quadro de professores, 9 mil deles fazem parte do grupo de risco. Então, os professores e os alunos do grupo de risco continuarão participando de atividades não presenciais. Para aquelas escolas que não tiverem espaço suficiente para retomarem as atividades com a totalidade dos seus estudantes, então nós organizamos a retomada com um regime de alternância. Então, nós vamos convidar para vir para a escola os alunos de forma a que possamos atender todos, só que de forma alternada. Uma parte dos estudantes virá num período, a outra parte dos estudantes virá no outro período. Muito provavelmente a gente organizará isso por semanas, até para darmos conta da necessidade de profissionais, professores, para essas atividades. O núcleo de atendimento não presencial, né, continua provendo as atividades não presenciais para os estudantes dessas escolas que comprovadamente fazem parte do grupo de risco. Então, estudantes e professores do grupo de risco, independentemente da escola ter a capacidade ou não, continuam participando de atividades não presenciais. Então, o retorno às atividades presenciais nessas escolas que têm mais estudantes do que a capacidade de seguir o regramento de 1,5 metro de distância será feito de forma alternada, de modo que cada um dos grupos estará presente na unidade escolar em semanas alternadas. Então, nós organizamos essa retomada considerando os termos do tempo escola e do tempo casa. O tempo escola, então, será esse atendimento presencial nas unidades escolares, e o tempo casa é quando os alunos estiverem em suas residências participando, então, das atividades não presenciais, que continuará sendo apresentada a todos eles, o que se configura como uma oportunidade a mais de fixação da aprendizagem que eles terão na sala de aula. E essa alternância, então, vai acontecendo de modo que na semana subsequente venha a outra turma e assim a gente vai trazer para a escola, ainda que de forma alternada, a totalidade dos estudantes. Esse atendimento não presencial, claro, poderá ser realizado com ou sem a mediação de tecnologia digital da informação, como a gente vem fazendo até agora. As nossas equipes já foram orientadas para criarem dinâmicas metodológicas de forma que nós mantenhamos o interesse dos alunos na escola. Esse é um ponto importante, deixá-los motivados para que a gente continue, né, fazendo com que eles assimilem o conteúdo e queiram continuar em contato com a escola, na sua vivência no âmbito da escola. Em relação a isso também, deputado Bruno Souza, eu apresento aqui em primeira mão a informação de que o Estado está finalizando a contratação de internet patrocinada para todos os nossos alunos e todos os nossos professores. Nós nos debruçamos sobre esse processo, a nossa equipe trabalhou arduamente durante alguns meses, buscamos referência de outros estados e nós estamos, nesse momento, ultimando o processo de contratação para provermos aos estudantes, na retomada do ano letivo, o acesso à internet, tanto para os estudantes como para os professores, patrocinado pelo Estado, portanto, porque entendemos que é um recurso que vai nos ajudar no desafio, né, de levar o conteúdo aos estudantes e primando pela qualidade do processo de educação, do processo de aprendizagem. Nós temos um valor estimado de 900 mil mensais que o Estado aportará nessa iniciativa que consideramos bastante valiosa para que a gente possa dar conta da responsabilidade para com
o ano letivo de 2021. Em relação à avaliação da aprendizagem, que é outro tópico que o senhor apontou no seu requerimento, deputado Bruno, nós já orientamos toda a rede dos nossos professores, nós repassamos isso já para todos os professores do Estado, de modo que a avaliação que eles estão realizando nesse período considere, não é, do ponto de vista do estudante, que ele possa demonstrar que assimilou o conteúdo mínimo necessário para a sua trajetória. Nós emitimos uma portaria normativa no dia 7 de dezembro. Eu tenho aqui alguns artigos dela, mas depois, se tiver tempo e necessidade, deputado Bruno, eu posso ler, até para não tomar o tempo, porque ela está disponível. Mas, em resumo, a definição não avança no fluxo de aprendizagem os alunos que não desenvolveram nenhuma atividade em todas as séries escolares, mais os alunos do 5º, do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, e também da terceira, quarta e quinta série do magistério, que não atingiram a média mínima da nota 6. Então, a recomendação aos professores é que eles não avancem, porque eles vão encontrar dificuldades no ano seguinte. E avançam no fluxo, então, os alunos que obtiveram êxito no processo de aprendizagem, independentemente do ano ou série escolar. Aqueles alunos que os nossos professores entenderem que necessitarão de apoio na aprendizagem, isso vai estar devidamente registrado no Conselho de Classe e nós vamos prover a eles apoio pedagógico no contraturno no ano de 2021. Em relação ao dimensionamento do prejuízo causado, avaliação, levantamento das dificuldades que nós tivemos, nós temos também esses números, sim. Nós temos o retorno dos nossos estudantes, em geral, 206 mil estudantes, 206.717 estudantes tiveram aprendizagem satisfatória, os dados que nós temos até agora. Nós ainda precisamos fechar com o segundo ciclo de avaliação semestral. Eu lembro aos senhores, nós organizamos a avaliação semestral. Nós tivemos 55.560 alunos que tiveram avanços, mas com dificuldades na aprendizagem, que realizaram todas as atividades ou parte delas. Nós tivemos 62.700 alunos que apresentaram dificuldades de aprendizagem, realizaram as tarefas, mas tiveram dificuldades de aprendizagem, e nós tivemos 61.335 alunos que não realizaram as atividades. Embora nós tivéssemos aí feito um trabalho intenso de busca ativa, conseguimos trazer vários estudantes às atividades, mas não conseguimos atingir a totalidade deles pelas dificuldades que se possam imaginar aí, principalmente para aqueles estudantes que não têm acesso à internet. Quando nós mapeamos aqueles que precisariam de apoio pedagógico, muito provavelmente um grande número deles são aqueles que não têm acesso à internet, e daí veio a iniciativa de nós provermos a internet patrocinada para não só para aqueles, mas também para todos. Em relação aos alunos que não obtiveram frequência, então, está nessa portaria, como eu falei acima, e resumidamente trouxe os pontos daqueles que avançam e aqueles que não avançam, a recomendação que fizemos aos professores, né? Em relação ao planejamento para atividades de reforço ou férias escolares, então nós também já falamos na necessidade do reforço pedagógico. Os nossos professores vão apontar aqueles alunos que avançam mais, que precisarão desse apoio, e isso será realizado nas nossas escolas. Então, em relação ao período de férias, evidentemente que nós estamos aí considerando o cumprimento do ano letivo, nos termos definidos na portaria do MEC, na nossa resolução do Conselho Estadual de Educação, e vamos, claro, conferir férias aos professores e organizamos a retomada das atividades no ano de 2021, no dia 18 de fevereiro, como eu citei. Deputado Bruno Souza, eu acho que eu esgotei aqui de forma bastante rápida e resumida os pontos que haviam sido apontados, um pouquinho abaixo do tempo que o senhor me concedeu, e evidentemente fico à disposição para todas as dúvidas e apontamentos que se fizerem necessários aqui. Ok? Devolvo-lhe a palavra, então. Muito obrigado, secretário. A ordem a seguir, eu vou fazer uso da palavra ao final dos meus colegas. Quero passar a palavra
saber se algum líder, algum partido quer fazer o uso da palavra. Eu tenho aqui as inscrições do MDB, ok, PSD, então. Deputada Marlene Fengler fará uso da palavra por até 3 minutos. Boa tarde, senhor secretário, colegas deputados. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, acho que a explanação do secretário foi bem clara, mas eu tenho uma dúvida, e eu gostaria de saber como é que o Estado vai proceder, que, na verdade, é competência dos municípios, mas se ele vai dar algum tipo de suporte, algum tipo de apoio para os municípios na questão do ensino infantil, já que nós temos um levantamento de que das 800 escolas em funcionamento no Estado, 200 já fecharam suas portas, o que significa que nós teremos um problema no ano que vem muito grande, são em torno de 17 mil alunos que não terão creches para frequentar, porque os municípios não vão ter espaço, né? Os municípios não vão ter condições de atender essa demanda. Então, eu gostaria de saber se o governo do Estado tem algum tipo de projeto ou plano para ajudar os municípios ou então essas escolas, no sentido de que, para que nós vamos ter aí inúmeras famílias, centenas, milhares de famílias que não vão ter onde deixar suas crianças. Então, a minha pergunta é nesse sentido: como é que o Estado pensa em apoiar os municípios ou encontrar uma solução conjunta para esse problema, que certamente é dos municípios, vai ser dos municípios, mas que o Estado, eu acredito que vai ter que ajudar, porque senão vai ser um problema muito sério, que eu realmente hoje não consigo vislumbrar uma solução. Eu vou retomar a palavra ao secretário, porque eu vejo que temos poucas inscrições, então o secretário pode responder cada pergunta pontualmente. Muito obrigado, deputado Marlene, pela sua pergunta, contribuição ao debate. Bom, vamos lembrar que a responsabilidade pela educação infantil é dos municípios e no Estado ela é atendida, então, pelos municípios e pela rede privada. De fato, é um assunto que a senhora traz, que até o momento não foi trazido até nós, pelo menos não na Secretaria da Educação, nem pela FECAM e nem pela Undime, que são os secretários municipais de educação, essa demanda, não é? Evidentemente que o Estado tem apoiado os municípios, nós temos atendido alguns pleitos de prefeitos, nós temos, inclusive, emendas impositivas dos senhores, das senhoras, dos senhores deputados, que nos permitem, né, apoiar as demandas dos municípios. Mas, especificamente, deputado Bruno Souza, em relação a esse ponto que a deputada Marlene Fengler aponta, não nos foi trazido, até o momento, o assunto para que nós discutíssemos no âmbito do governo. Mas relembro que a responsabilidade pelo atendimento à educação infantil é dos municípios. É isso, deputado. Perfeito. Bom, mais alguém do PSD, bancada do PT, quer fazer uma palavra? Então, a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, secretário, e cumprimentar a todos os deputados e deputadas. Primeiro, lamentar a votação do Fundeb, né, secretário? Perdemos 15 bilhões na Câmara Federal, 15 bilhões que iriam para 99% dos alunos da escola pública e não para 1%. É lamentar isso, porque a educação pública merece e precisa de mais investimentos. Mas eu analisei a portaria que foi publicada pelo governo do Estado. Essa portaria 1003 de 2021, ela trata do regime de alternância que Vossa Excelência mencionou. Gostaria de fazer a primeira pergunta com relação a essa alternância, sendo bem prática aqui como educadora. Eu tenho uma turma do 9º ano. Eu estou dando aula, se considerar a medida de 1,5 m de distanciamento, eu tenho 30% dos alunos
ou 50% dos alunos, de acordo com a possibilidade de 1,5 m, na sala de aula. O restante dos alunos em casa. Eu temo se, de fato, os professores eles terão que trabalhar o mesmo conteúdo, eu imagino, presencial, num outro momento, com videoconferência, porque, sinceramente, acho muito difícil que a gente consiga ter essa rede funcionando em todas as escolas já em fevereiro. Mas é apenas um questionamento aqui como educadora, como que se dá essa alternância. Segundo lugar, também trazer aqui a preocupação com o reforço escolar. Esse ano o Estado já implementou, poucos alunos aderiram. Nós temos uma preocupação com a alfabetização, com o 5º para o 6º ano, com o 9º ano e com o 3º do ensino médio. Se o Estado tem a estrutura suficiente para garantir esse reforço escolar, que, na minha avaliação, é extremamente necessário o ano que vem. Uma outra questão que eu trago aqui, eu acompanhei durante todo o ano, e eu e o deputado Vicente Caro Preso participamos, representando a LESC, da discussão das diretrizes para o retorno seguro às aulas. 5 grupos de trabalho, produzimos bem essas diretrizes, envolvendo todas as redes de ensino pública e privada, e agora nós estamos na fase de construção dos plancons, que são os planos de contingência. Cada escola tem que ter o seu, olhando para a sua realidade. A pergunta que eu faço é, em que nível estão esses plancons? Se eles já estão aprovados pelos comitês municipais, se eles ainda estão em elaboração, porque aqui traz a realidade e as condições de cada instituição do ensino. Mais 30 segundos. Ok, para concluir. E além dos planos de contingência, secretário, como é que nós vamos dar conta daquelas escolas que nós conhecemos muito bem, escolas extremamente precárias, que os próprios alunos vindo de famílias mais pobres não terão máscaras suficientes para trocar todo dia, não terão álcool gel na bolsa, não terão como levar alimentação. Como é que a gente dá conta dessa realidade? Obrigada. Secretário, a palavra é com o senhor. Pois não. Bom, vou começar pela... Obrigado, deputada Luciane Carminati. A senhora trouxe aqui vários pontos importantes, todos importantes para o debate. Começando pelo Fundeb, que a senhora bem mencionou, né? Mas hoje tem a votação no Senado, né? Então, ninguém está questionando a relevância do investimento na formação profissional dos nossos jovens. Aliás, é uma bandeira que nós defendemos, mas daí a nós usarmos recursos da educação pública que é o fator complicador, e esse é um ponto realmente que chama bastante atenção. A deputada falou na portaria, na verdade não foi uma portaria, ontem foi publicado um decreto, esse 1003 foi um decreto do governo do Estado, e hoje, muito provavelmente hoje, né, da parte da educação e da saúde já está finalizada a redação, então muito provavelmente hoje deva ser publicada uma portaria, e aí sim ela vem, deputado Bruno Souza, complementando aquelas informações que estão no decreto, de forma um pouco mais detalhada, trazendo esclarecimentos a muitas outras dúvidas, certamente que ainda pairam, né, em termos de execução nas escolas, algumas delas, inclusive, já apresentadas pela deputada Luciane. Então, essa portaria que vem na sequência, ela é conjunta da Secretaria da Saúde e da Defesa Civil e da Secretaria da Educação, certamente é um documento mais denso que vai trazer todos esses esclarecimentos, inclusive em relação a esse regime de alternância que nós apontamos e a deputada Luciane pediu para a gente reforçar. Exatamente isso, né? Particularmente, aí, sendo bem sincero, né? Eu não sou muito partidário, tendo a não ser partidário, inclusive, da gente aplicar o percentual, porque o percentual ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim se a escola não tiver, por exemplo, um grande número de alunos, né? Se ela tiver um número de alunos, de modo que ela consiga realizar as atividades, mantendo o distanciamento de 1,5 m, então ela pode até trazer um percentual maior, ou se não, até a totalidade dos seus estudantes. Mas, enfim, né, no caso de uma escola que precisará, para dar conta
desse distanciamento entre os estudantes, dividir a turma em 2 grupos, é isso mesmo. Então, o primeiro grupo vem uma semana, participa das atividades na sala de aula, e o outro grupo, nesse período, fica participando das atividades não presenciais. Esse mesmo conteúdo, nós estamos aí já em processo também para adquirirmos equipamentos. Não podemos garantir que vamos conseguir pelo prazo. As empresas de tecnologia estão nos pedindo mais prazo para entregar os produtos que nós já solicitamos, já autorizamos o fornecimento por conta da falta de insumos, em decorrência da pandemia. Mas, enfim, nós estamos trabalhando até para prover esses equipamentos que permitam ao professor uma facilidade, né, que ele possa gravar a sua aula na escola e depois replicar para aqueles que não estão indo na escola naquela semana. 30 segundos para a conclusão. A internet patrocinada não é na escola, na verdade é... Opa. A palavra está com o senhor, secretário. 30 segundos para a conclusão. Pois não. Na verdade é para o estudante acessar a internet, independente de estar na escola ou não, e professores também. O reforço escolar, a gente está trabalhando nesse reforço, principalmente com os alunos da alfabetização. A gente já anunciou isso também, já foi passado para a nossa rede toda. Por fim, né, os cadernos de diretrizes do PANCOM estão em curso, todos os municípios já foram capacitados, todas as equipes já receberam a formação, e agora, claro, a gente deixa de olhar o Estado como um todo, passa a olhar o município e a escola. A escola precisa elaborar o seu... Tem sim. Secretário, concluiu, secretário? É suficiente? Deputado, só 30 segundos. Ok. A palavra está com o senhor. A escola elabora o seu plano de contingência, o município tem o seu comitê, avalia esse plano de contingência e, inclusive, né, nesse regramento, a gente está dando prazo para que isso seja cumprido, para que todos cumpram as regras de segurança. É isso, deputado. Muito obrigado. Mais algum deputado, mais alguma bancada quer fazer uso da palavra? Bom, se nenhum mais gostaria, eu vou aproveitar e fazer, então, a minha manifestação, o meu questionamento. Só, já pegando um gancho com o que o secretário falou, em relação aos planos de contingência, o senhor falou que existe um prazo. Eu não compreendi muito bem o que o senhor quis dizer com isso, se é um prazo para as escolas apresentarem ou para a homologação. Eu digo isso porque na primeira versão que os senhores fizeram do decreto publicado no dia de ontem, existia um prazo de até 10 dias para a homologação pelos comitês, o que me parecia muito salutar, uma vez que haviam dezenas, centenas de reclamações sobre a demora para essa homologação por parte dos comitês. Os senhores, na versão final, retiraram esse prazo de 10 dias para a homologação. E lamento muito que tenham feito, porque já é errado que esse processo não seja feito por autodeclaração. Ou seja, os senhores deveriam estipular a regra e as escolas fazer um termo de compromisso autodeclarando que estavam cumprindo com as exigências dos senhores. Bom, não fizeram assim. Preferiram desconfiar da boa-fé das escolas. Ok, mas ao menos poderiam dar um prazo para essa homologação. Então, minha pergunta vai justamente neste sentido. Se existe a possibilidade de colocar esse prazo para os comitês, como estava, inclusive, na redação original da minuta do decreto que os senhores queriam fazer. Digo isso também porque os comitês municipais, sem esse prazo, aliado à primazia do início no primeiro dia letivo, me parece que pode ser interpretado, uma interpretação possível, é que os comitês irão demorar e empurrar a homologação só para fevereiro e março. Nós não temos garantia nenhuma que será feito antes desse prazo. E se isso for, isso me parece muito ruim, muito negativo e contraproducente. Então, novamente, eu pergunto para o senhor, a possibilidade de estabelecer, conforme a minuta que os senhores elaboraram, se é possível estabelecer esse prazo, retomar esse prazo de 10 dias para a homologação. Também quero perguntar aqui, o senhor falou que o retorno irá depender de cada escola. Isso me parece um critério demasiado subjetivo. Qual é o critério? Como assim? Não é garantido, então, o retorno?
o senhor falou, quem tiver condições irá retornar, quem tiver espaço físico. Então, o que é isso? Quais são esses critérios objetivos? Eu gostaria que o senhor me dissesse objetivamente quais são esses critérios. Qual é a metragem, o que está sendo considerado aqui, para que eu possa entender e eu puder, também quero poder, como deputado, cobrar esse retorno das escolas que tiverem condições. Mas sem critérios objetivos, aí o senhor entrega isso ao campo da subjetividade, o que me parece ser muito ruim quando nós estamos tratando de políticas públicas. Essas são minhas duas perguntas, então, sobre o prazo de homologação, se é possível retornar à ideia original de vocês mesmos, e quais são os critérios objetivos para avaliar qual escola, qual colégio deve retornar. A palavra está para o senhor. Pois não, deputado Bruno, o senhor me passa a impressão até de que ou conseguiu visualizar aí de alguma forma, ou está muito alinhado com o que nós estamos defendendo. Esses pontos que o senhor traz estão exatamente no texto da portaria. Se o senhor me permite, eu posso até ler essa parte que o senhor se preocupa aí, com razão, em relação aos dias de aprovação. Nós temos um dispositivo que diz que após a apresentação do PLAN-COM ao Comitê Municipal, este vai ter até 10 dias para homologação. Se a primeira versão necessitar de alguns ajustes, após a devolutiva do Comitê Municipal, mesmo homologado, o estabelecimento de ensino vai ter que reapresentar o plano em até 10 dias. E o estabelecimento de ensino que ainda não possui o plano deve elaborar, tem até 15 dias a contar da publicação desta portaria. Portanto, é aquilo que eu falei, essa portaria certamente vai trazer esclarecimento, muitos esclarecimentos como este que o senhor aponta, e nós também vemos a necessidade de estar lá devidamente registrado, para que a gente justamente não chegue em fevereiro, como o senhor bem apontou, com o risco de que alguma escola ou município tenha a alegação de que não deu tempo. Então, isso está contemplado no texto da portaria. Em relação ao retorno, por que a gente falou nessa organização da escola? E aí, evidentemente, que a rede das escolas estaduais, na rede das escolas estaduais, as atividades vão iniciar no dia 18 de fevereiro. Agora, nós estamos estabelecendo o regramento para todas as escolas, sejam elas municipais ou privadas. E se uma escola da rede privada não conseguiu se organizar para começar no dia 18, ela pode começar na segunda-feira seguinte. Então, o que nós apontamos é que todas devem trabalhar primando pela retomada segura no primeiro dia do calendário letivo, que nós construímos em conjunto com os municípios, 18 de fevereiro. Mas se a escola entender que precisa de mais 2 dias e começar na segunda-feira, a gente dá autonomia a ela, desde que ela cumpra melhor as suas responsabilidades. E o regramento básico é justamente o distanciamento entre os estudantes. E aí o uso de álcool em gel, o uso de máscara, a deputada Luciane falou, eu acabei não comentando por conta do prazo, nós já enviamos uma quantidade de materiais de proteção para as escolas e nós estamos recebendo aqui um pouco mais de 5 milhões de reais que investimos também na compra de mais equipamentos, enfim, máscaras, álcool em gel, luvas, enfim, todos os materiais necessários para que a gente tenha a retomada segura. Basicamente, deputado Bruno, o ponto de observância em relação ao espaço é justamente o distanciamento entre os estudantes, para que a gente tenha essa atividade segura. E esse regramento todo está nessa portaria, como eu falei, que deve ser publicada ainda hoje. Acho que isso responde às suas perguntas, né? Secretário, me perdoe se eu não consigo ler ou acreditar nas intenções da Secretaria, porque desde sexta-feira para cá eu acompanho o processo 18556-2020 no SGP, e ontem, inclusive, me chocou muito ao saber que tudo que havia sido tratado anteriormente foi desentranhado do processo, apenas para trazer a já elaborada e assinada versão do decreto surpresa 1003 de 2020. Então, as minhas perguntas vão justamente nesse sentido, já que o senhor falou que não entendeu por que da minha pergunta, por causa disso, porque eu apenas, da Secretaria, eu quero ler apenas o que é publicado a partir de agora. Vossas intenções, eu prefiro ver elas materializadas e realizadas para eu poder interpretá-las. E, dessa forma, se não há mais nenhuma inscrição de nenhum
A o PSD. O PSD tem mais uma questão, deputada Marlene Fengler. Eu só queria perguntar uma outra coisa ainda para finalizar aqui. Eu vi aqui que tem em torno de 9.000 professores que fazem parte do grupo de risco. Como é que o Estado pretende atender a demanda sem esses 9.000 professores? Voltando às aulas, sem dúvida nenhuma, essas 9.000 pessoas vão fazer falta. Alguns vão trabalhar de casa, mas existe já uma previsão de contratação de ACTs, ou vão ser admitidos, acho que os 850 professores que passaram no concurso. Essa é a linha de ação? Como é que o Estado pretende trabalhar essa questão? Muito bem, deputada Marlene. Deputado Bruno, antes de responder a deputada Marlene, eu queria dizer que eu valorizei as suas perguntas, tá? Eu valorizei as suas perguntas e eu tentei dizer-lhe que as suas perguntas estão justamente nesse documento, na portaria. O senhor foi muito assertivo nas perguntas. Eu não disse que o senhor não tinha entendido, não. Eu disse que o senhor parece que anteviu a nossa preocupação quando colocamos no texto da portaria. E a ideia, deputado Bruno, é que o decreto e a portaria passem a ser os documentos orientadores para esclarecer todas as dúvidas da sociedade catarinense em termos da Secretaria da Educação do nosso Estado, ok? O decreto e a portaria. Suas perguntas foram assertivas, eu, na minha fala, quis valorizá-las. E, deputada Marlene, é isso mesmo, nós, claro, antevemos a necessidade de contratarmos mais professores, nós temos aí o chamamento de 804 professores que estão sendo chamados, né, para o quadro de efetivos, e na organização das turmas, então, após a enturmação, nós vamos conhecer a necessidade de chamamento de mais profissionais, e aí o faremos na forma de ACTs, deputada Marlene Fengler, é isso mesmo. Deputado Bruno, se for possível, eu gostaria de fazer um questionamento. Nós temos até, presidente, temos até as 15 horas, então acredito que sim. Eu passo a palavra, então, ao deputado Neudi Sareta. Obrigado, deputado Bruno. Boa tarde, secretário, deputadas e deputados. Sim, sobre essa questão da volta às aulas, eu acredito que já foram feitos os questionamentos. O que eu gostaria de saber, secretário, esse ano os alunos não estiveram em sala de aula e nós temos inúmeras escolas precisando de melhorias e reformas, inclusive escolas com recursos garantidos, inclusive das emendas parlamentares. A Secretaria da Saúde, ao que tudo indica, ainda tem 15 dias para resolver isso, será a única secretaria que não vai executar as emendas parlamentares, mesmo as escolas estando fechadas. Informação de que foi centralizado os projetos, não conseguem fazer projeto. Qual é a solução que a Secretaria está dando isso? Inclusive, como eu digo, o recurso disponível, as emendas parlamentares disponíveis e as obras, as reformas não sendo executada, secretário. Deputado Neudi Sareta, obrigado pelo seu apontamento. O senhor falou Secretaria da Saúde, né? Acho que eu quis dizer Secretaria da Educação. Secretaria da Educação. Sim, perfeito. De fato, deputado, esse é um ponto que nós temos tratado no âmbito do governo. O senhor sabe que a Secretaria da Educação não tem engenheiros no seu quadro e que hoje todos os engenheiros do governo estão lotados na Secretaria da Infraestrutura. E todo o processo nosso, para uma boa contratação, para um bom investimento do recurso público, para termos um ritmo bom no processo de execução, passa obrigatoriamente pelos engenheiros. Os engenheiros são os responsáveis, desde o levantamento inicial, depois na contratação, na fiscalização da obra, nas medições para pagamento, tudo, absolutamente tudo passa pelo papel dos engenheiros. E esse tem sido um ponto, nós já discutimos com alguns deputados, algumas deputadas, temos apresentado isso, estamos discutindo isso no âmbito do governo, porque o fato de a Secretaria da Educação não ter os engenheiros, não ter um quadro de engenheiros ligados diretamente à pasta, é que culmina com esse ponto que o senhor aponta, que a gente acaba não conseguindo dar uma velocidade maior em termos de obras de infraestrutura, e é uma necessidade muito grande que temos em todas as regiões do Estado. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, deputado. Secretário, agradeço vossa presença. Agora esclarecido, nós também
ruído de compreensões aqui. Agradeço a sua participação mais uma vez. Seus esclarecimentos foram muito pontuais e necessários para essa casa. Nós, na tradição do parlamento britânico, o primeiro-ministro britânico ele vai 2 vezes a semana dar esclarecimento aos parlamentares. Aqui nós usamos pouco essa ferramenta, mas ela me parece muito salutar para que nós aqui possamos entender o que passa no executivo, que é um poder de igual hierarquia que o legislativo. Então, lhe agradeço muito pela oportunidade desses esclarecimentos e dessa forma a presidência agradece a presença do senhor secretário Natalino, que atendendo à convocação dessa Assembleia prestou os esclarecimentos solicitados. Está encerrada a presente sessão.